Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha pastora. Hoje mais uma terça que o Senhor nos concede estar aqui para ouvir as maravilhas do Pai. E sem demora, como não chamar o nome mais famoso da sala, Nayara Barbosa. Vem para cá, Nayara, que vontade, que saudade de ouvir você, de ver você com a câmera aberta, de saber que você está conosco, de saber que você não saiu, que está aqui. Como isso faz diferença, como você é especial e querida para nós. Imagina para papai. Então vem para cá, transborda conosco, porque queremos te ouvir. Vem para cá, Nayara. Amém, amém, glória a Deus. Depois dessa recepção, ai, Senhor, a pastora estava orando e falando sobre prazo de validade das nossas dores, né? E como o Senhor é maravilhoso, né? É, como o Senhor é perfeito em tudo que faz. Eu estava vendo uma ministração e o pastor dizia assim que tudo, o Senhor tem um porquê, né? Tudo, basta que a gente entenda, né? E demora um pouco, às vezes nós temos que passar pelo processo. E glória a Deus por isso, porque o processo faz com que o nosso caráter é, seja moldado, seja cada vez mais parecido com o do Senhor, né? E a Mônica falou assim para mim, Nayara, vem transbordar sobre o seu processo de estar aqui todas as manhãs. E tem sido um desafio. Gente, eu sou chorona. E tem sido um desafio, porque eu venho de um ano e meio, quase dois, de afastamento do Senhor, de frieza espiritual. E quando nós nos afastamos do Senhor, isso fica mais difícil. Na presença dele, nós passamos pelo processo, só que ele nos fortalece, né? Ele está ali. E quando a gente nos afasta da presença dele, esse processo fica mais penoso, mais doloroso, né? E na igreja em que eu estou atualmente, ela teve uma mudança de nome, né, de pastoreio, o pastor que era da igreja hoje não é mais, né, foi outro pastor que assumiu, e nessa mudança eu senti muito, assim, porque eu servia muito na igreja, estava sempre muito próxima do pastor antigo, né, e quando teve essa transição, essa mudança de nome de igreja, essa mudança de liderança, eu achei, como muitas outras pessoas acharam, que o pastor permaneceria na igreja, até mesmo para orientar o pastor novo, que foi um líder que estava sendo consagrado a pastor no momento, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. O pastor que estava na igreja, ele deixou a igreja e ele mudou de Ribeirão, ele foi para outra cidade. Então, nessa mudança de nome, nessa mudança de liderança, muitas pessoas sentiram muito, muitas pessoas até mesmo saíram da igreja, e então nós tivemos uma queda de membros da igreja muito grande, né? E o pastor antigo ele foi embora de, de, e glória a Deus por isso, nós oramos por ele, né? Nós, muito família, muito. Esse pastor que nós estava ferido. Tá dando para ouvir, gente?
Nayara, tenta fechar a tua câmera para ver se a conexão fica melhor, porque às vezes está dando uma falhada e corta o que você fala. Acho que se você fechar, você vai ter mais sinal aí. Faz esse teste, só fecha a câmera. Congelou, né? Vai fechar. Caiu, vai voltar. Tá voltando. Tá voltando, Nayara. Vamos te ouvir, agora tá melhor. Aí você vê se você ouviu o que eu falei. Tenta fechar a câmera, que eu acho que a conexão fica melhor. Só abre o microfone para ver se a gente vai te ouvir melhor. Mas o som tá fechado, abre teu som. Aí, Acho que agora vai. perfeito. Então a gente teve essa transição e o pastor foi embora e muitas coisas começaram a acontecer. O pastor ele foi embora machucado e hoje nós vemos que ele estava ferido e infelizmente ele sangrou muito em cima da liderança que ficou. Ele chegou a fazer uma live falando mal das pessoas que ficaram, dos líderes que ficaram. E são pessoas assim que estavam com ele, sabe assim, como diz aqui em Ribeirão, pau para toda a obra. Mas, enfim, ele sangrou em cima dessas pessoas, ele falou mal dessas pessoas, e ele falou da liderança no geral, e eu fazia parte, né? Então, isso me machucou muito, porque eu falei, gente, como assim, né? Um pastor, um líder, e falou mal dessas pessoas, e isso foi muito doloroso, porque pessoas queridas saíram da igreja, enfim, e aí eu comecei a perceber que ao invés de servir ao Senhor, eu estava servindo a homens. Eu estava ali na igreja servindo a homens, né? Então eu falava assim, mas tá errado, né? Então assim, desde a minha conversão eu estou fazendo coisas erradas. Eu estou servindo a homens. Eu não estou servindo a Deus. Eu não estou trabalhando com Deus. Eu estou trabalhando para Deus, né? E isso começou a gerar uma frieza muito grande, porque eu comecei a questionar o jeito que eu orava, o jeito que eu lia a palavra, o jeito que eu fazia meu devocional. Quando eu entrei na igreja, nessa igreja eu entrei por conta do ministério de intercessão, porque é algo que, sabe, toma meu coração, assim. Só que eu comecei a questionar, porque as pessoas falavam assim: você tem que falar em línguas, você tem que orar em línguas. Então eu comecei a questionar: eu não oro em línguas, então eu não tenho o Espírito Santo, então eu não tenho a presença do Senhor. E então eu comecei a me questionar muito sobre isso. E eu fui me afastando cada vez mais da presença do Senhor. E isso foi um tempo assim de muita dor, sabe? Porque eu comecei a me questionar muito. Era uma briga interna, sabe? Era uma briga comigo mesmo, de buscar, de como eu estava buscando, de como eu não estava buscando, de como eu orava, de como eu fazia a leitura da palavra, e eu parei de fazer a leitura da palavra. Eu fiquei um ano sem ler a palavra direito, eu fiquei um ano sem orar direito, eu fiquei um ano sem buscar a presença do Senhor. O pouco que eu orava, eu questionava o Senhor, falava, mas por que, Senhor? Nada dá certo, nada acontece na minha vida. Mas é porque eu estava afastada da presença dele. Eu estava longe dele, né? E aí as coisas na igreja eu falei na igreja que eu não iria mais servir, que eu queria ficar no banco, né? Depois de tudo que aconteceu, eu não queria mais servir. Eu fiquei no banco, eu fiquei só ouvindo. E aí os pastores que assumiram a igreja, o pastor Tiago e a pastora Carla, eles são umas bênçãos, assim, porque ela falava para mim, Nayara, o teu chamado é muito grande, você precisa acordar, eu sei que você está com medo de servir, mas você precisa, o Senhor quer fazer algo grande na sua vida. Só que eu não queria, porque eu não queria mais, sabe, ter esses questionamentos.
Eu queria sentir a presença do Senhor, só que eu não sabia como buscar, eu não sabia mais como fazer, eu não sabia mais como orar, eu não sabia. Simplesmente me afastei muito, muito da presença do Senhor e foi algo muito doloroso. E ela falava para mim, Nayara, volta a servir, volta a buscar. E na minha casa começou a acontecer as coisas. As minhas filhas pararam de orar também, porque eu não orava mais, sabe? E aí eu falava assim, Senhor, a minha casa tá, sabe, tá desmoronando, e como que eu faço? E me ensina a orar novamente, me ensina a buscar, e eu não ouvia o Senhor. Eu não ouvia porque eu estava ouvindo outras vozes, ao invés de ouvir a voz do Senhor. E a minha filha, ela estava fazendo vestibular para a faculdade, e eu falava para ela, filha, ora, faz um propósito com o Senhor, mas eu não orava. Eu não buscava o Senhor. Eu não fazia um propósito com o Senhor. Eu parei de, porque nós orávamos em família, nós três. E eu parei de fazer isso, né? E E aí, como que eu queria que elas orassem se eu não estava orando, se eu não estava buscando? E aí o Senhor começou a trazer pessoas que falavam para mim: busca mais, busca a presença do Senhor, busca, busca, o Senhor quer fazer, mas você precisa dar o passo. Só que eu não tinha forças para dar o passo. Eu não, sabe, eu não tinha vontade de dar o passo, porque eu estava vivendo a vontade da carne e não mais a vontade do Espírito, e não mais a vontade do Senhor. Então eu fazia aquilo que a carne queria. Eu um dia uma amiga no serviço, ela nem é cristã, ela disse para mim, Nayara, a gente vê você toda hora triste. Você era alegre, você brincava, hoje você não é alegre, você não ri, você não brinca, você está sempre triste. E eu fui ficando cada vez mais triste, só que eu não tinha força para pedir ajuda, porque uma vez falaram para mim assim: quando você ora, quando você sempre está vivendo o mesmo problema, é porque você não tem a presença do Senhor, é porque Ele não fez nada na sua vida. E então eu não tenho a presença do Senhor, eu não oro em espírito, então eu não ouço o Senhor, eu não estou ouvindo o Senhor, então eu não tenho a presença do Senhor. Então era o que ficou sabe, na minha mente, na minha cabeça, e eu comecei a viver isso. Eu não tenho a presença do Senhor. Eu não tenho, eu não tenho o Espírito Santo. E um dia a minha pastora disse assim, Nayara, você você precisa orar, porque quando você ora é a sua conversa com Deus, você se esqueceu de como conversar. E só que eu não queria mais, sabe? Eu não tinha mais força para fazer isso, para orar. Eu não tinha mais força para meditar na palavra. E quando eu pegava a Bíblia, era como se eu estivesse lendo um livro em japonês, sabe? Eu não entendia nada. E eu não ouvia o Senhor falar comigo. E aí um dia eu falei, a minha pastora disse assim, Nayara, o Senhor quer te levantar como coluna de oração na sua casa. Então você precisa se fortalecer. Você precisa, esquece todo o resto, esquece as suas filhas, esquece sua casa, seu marido. Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa ter intimidade com o Senhor. Quando você passar a ter intimidade com o Senhor novamente, você vai ouvir Ele. E eu comecei aos pouquinhos, ler a Bíblia, buscar um pouco mais. Tinha semanas que eu passava a semana inteira sem ler a palavra, sem orar. Tinha semanas que eu lia um dia, eu lia outro. E eu fiquei muito tempo sem entrar no grupo do transbordo. Então eu via
as coisas acontecerem na vida das pessoas e eu falava, Senhor, por que que na minha não acontece? Sabe, por que que eu não vejo o teu agir na minha vida? Só que o Senhor, gente, o Senhor é tão maravilhoso que ele jamais deixou de fazer, mesmo com a minha incredulidade, mesmo com a minha falta de fé, o Senhor jamais deixou de fazer. Porque a minha filha, ela estava estudando para vestibulinho para faculdade e, e ela foi numa célula de jovens o pastor perguntou o que que eles tinham parado de orar, né? Se tinha algo que eles tinham parado de orar. E ela falou que parou de orar pela faculdade. E aí o pastor falou assim: olha, não para de orar, porque o Senhor ainda realiza sonhos. E ela voltou a orar, e ela voltou, ela jejuou pela faculdade, ela orou. E quando foi agora, no começo do ano, ela passou para a faculdade. Ela está fazendo faculdade de engenharia em São Carlos. E assim, foi algo tão grande, tão maravilhoso que o Senhor fez. Ele cuidou de todos os detalhes. Ele cuidou da moradia que ela está agora. É, ele cuidou dela encontrar pessoas que moram com ela, que são pessoas boas. Sabe, o Senhor cuidou de todos os detalhes, de todos os detalhes. E foi algo assim que o Senhor falou para mim: olha, eu estou cuidando, eu estou aqui. Só que a, a, a minha frieza espiritual estava tão grande assim que, aleluia, glória a Deus, eu fiquei feliz, só que tinha, tinha uma briga interna muito grande, sabe? Tinha uma briga interna que eu não sei explicar de onde vinha, e eu agradeci ao Senhor por ela, pela faculdade, por tudo que o Senhor tinha feito, mas eu queria saber assim, Senhor, eu quero ter a certeza de que eu sou amada, Senhor, eu quero ter a certeza de que o Senhor está comigo, sabe? Eu preciso ouvir a sua voz, sabe? Assim, eu queria ouvir a voz do Senhor. E o Senhor, e eu ia à igreja, eu louvava e adorava, só que era aquela coisa de momento e ok. E aí eu voltei a servir novamente na igreja, voltei a me colocar à disposição do Senhor, e eu falei, Senhor, que seja para tua honra e glória. Se eu estiver fazendo algo para o homem, que o Senhor não permita, que o Senhor não permita. E, e aí o Senhor começou a falar comigo novamente, de buscar, sabe? De busca minha presença, somente busca ter intimidade. E eu comecei, estou tentando, estou no processo. É como a Mônica sempre fala, nós precisamos passar pelo processo, né? E eu estou tentando novamente, sabe? Eu estou buscando a presença do Senhor. Uma pastora um dia falou assim para mim, Nayara, não importa, não se importa, nesse momento, não se importa se o Beltrano, se o fulano conhece o Senhor. Porque se você não estiver bem, não tem como você levar a palavra, não tem como você falar desse amor para outra pessoa. Como que você vai falar desse amor maravilhoso para as outras pessoas se você não sente? Se você não tem a certeza da presença do Espírito Santo na sua vida. Então, em primeiro lugar, ela falava para mim: cuida de você, busca o Senhor, busca, se preocupe em buscar a presença dele, deseje a presença dele. E, e eu comecei a buscar novamente. Só que é um processo muito doloroso, sabe? Porque tem dias que eu busco muito e tem dias que eu não busco. Mas o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me mostrado que Ele está comigo, sabe? Ele tem dito, filha, eu estou aqui, sabe, filha, eu estou cuidando, mesmo que você não veja, mesmo que você não sinta, eu estou cuidando, sabe? É, esses dias para trás as meninas tiveram
muita dificuldade para dormir. Eu pedi oração para Zita, eu pedi ajuda em oração para a pastora Rose, eu pedi porque elas passaram por um processo, uma semana muito difícil e não conseguiam dormir. E, numa quinta de oração, eu entrei e eu orei com muita fé, e eu orei, e eu declarei sobre a minha casa. E naquele dia, o Senhor, sabe, fez com que elas dormissem, com que elas acalmassem o coração. Então, o Senhor tem me mostrado que Ele está cuidando, que Ele está fazendo, que eu tenho apenas que olhar para Ele, sabe? Que eu tenho que parar de olhar para as coisas do mundo, parar de colocar as minhas expectativas nas pessoas e colocar a minha expectativa nele, porque é Ele que faz. E é o que eu tenho pedido, sabe? Para Ele aumentar a minha fé, para Ele aumentar a minha intimidade com Ele, o meu amor por Ele, para Ele me levar de volta ao primeiro amor, sabe? Porque eu não quero voltar àquela frieza que eu estava, sabe? Eu não quero voltar àquele estado de paralisia que eu estava. E eu sei que Ele faz. Ele é o único que pode fazer. Ele é o único que pode fazer isso. E durante isso tudo eu não pedi ajuda, porque eu falava, as pessoas, os líderes da igreja já estão cansados de me ouvir pedir oração ou estão cansados de me ouvir pedir ajuda. Mas o Senhor tem mandado, sabe? O Senhor tem mandado pessoas para falar, olha, eu estou aqui. Olha, o Senhor está cuidando, sabe? Então, quando a Mônica disse sim, Nayara, vem contar esse processo de estar aqui todas as manhãs. E eu falei, Senhor, eu não tenho um milagre para contar. Eu não tenho, assim, nada que grandioso para contar. Mas aí eu lembrei de um dia a Mônica dizendo, olha, o milagre é a gente acordar todos os dias e conseguir levantar um copo. Nós já somos um milagre. Então, esse é meu processo. Eu estou passando ainda pelo processo e eu creio em nome de Jesus que vai acabar logo. Mas eu falo assim que hoje estar longe da presença do Senhor, eu acho que é a pior coisa que a gente pode fazer, porque Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos dá direção de tudo, Ele é quem nos, nos dá o ar que respiramos, sabe? Ele é o nosso ar. Então, eu só tenho a agradecer muito a todas as orações de vocês, agradecer pela paciência, pela pela presença de vocês na minha vida, porque muitas vezes a Mônica mandava, Nayara, cadê você? E eu estava aqui, passando pelo processo, mas não queria incomodar, não queria falar. Mas o Senhor depois disse, olha, sou eu cuidando de você. Sou eu cuidando de todos os detalhes, então não desiste, não desanima, sabe? Busca a minha presença. E hoje a briga interna existe ainda, só que é menos. Só que é menos porque eu sei que Ele está cuidando, mesmo que eu não fale em línguas, mesmo que eu esteja orando pelos mesmos problemas, eu sei que Ele está cuidando. Amém? Mônica, eu posso dar uma palavra? Mônica? Está me Oi, ouvindo, Nayara? pastora, já deixei só o seu aberto, pode falar. Está me ouvindo, Nayara? Eu quero dizer uma coisa para você. É que talvez você não se lembre de todos aqueles estudos que nós demos lá no começo. Falar em línguas é só uma ferramenta que Deus traz à igreja e foi um marco para a descida do Espírito Santo naquela época, porque o Espírito Santo precisava de visibilidade para que os discípulos crescem que eles não estavam só. Hoje o Espírito Santo entra
não no batismo de língua, mas quando o homem faz uma aliança com Deus e diz: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem e nos batiza com aquele fogo, com a paixão, com o amor. O falar em língua é uma das, guarda bem essa palavra, é uma das manifestações do Espírito, que Deus dá conforme lhe apraz. O apóstolo Paulo explica direitinho isso para nós lá na frente, que nós já estudamos aqui nessa sala também. O falar em língua não é a manifestação mais importante, mas é algo que você, Nayara, já tem, que é o batismo do amor, que o Espírito Santo já te deu. Você tem paixão pelo Senhor e você tem amor pelos perdidos. Eu te conheço e eu sei do que eu estou falando. Então, guarda isso no seu coração, essas crenças, essas mentiras que o diabo plantou, através de pessoas que se diziam autoridade sobre a tua vida. Eu repreendo agora no nome e na autoridade de Jesus, e a igreja do Senhor no transbordo diz amém. Você está sendo liberta de toda mentira do inferno, e você tem um testemunho lindo para contar, sim. Sabe qual é o testemunho? O temor que o Senhor e você ensinou no coração dessas duas preciosidades, que uma eu tive o privilégio de conhecer e cuidar. Então, amada, o seu testemunho é ver que as suas filhas escolheram amar e servir ao Senhor. Você é coluna dessa família. Quando o pastor Tony falava, vem, Nayara, porque a força que está em você é para vir e modificar os ambientes. Onde você chega, Nayara, a luz chega com você. E o inimigo está vedando os teus olhos para que você não veja. Mas nós que te conhecemos, nós sabemos o quão você é amada, o quanto você é querida e quantos dons você tem aí manifesto. Se você não fala em línguas, isso é nada diante da grandiosidade que Deus tem para te usar. Então, minha princesa amada do nosso Abba, hoje é o dia de você vestir vestes novas. Eu vejo o Senhor te vestindo de vestes novas, te cobrindo, te curando. A partir de hoje, o Senhor diz: acabou, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se fez novo porque o Espírito Santo está aqui, dizendo para você, através dessa pastora aqui, que te ama tanto: olha, o processo já acabou. Você já está pronta. Olha a grande obra que eu tenho que fazer e não olhe as circunstâncias. Não olhe as circunstâncias. Entra no teu trabalho com ousadia, com autoridade e deixa a luz brilhar. Viu? Eu te abençoo, Nayara, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Obrigada, Mônica. Aleluia. O Senhor, ele é tão tremendo, Nayara, que ele faz uma transmissão de pensamentos. Quando você acabou de falar, eu fiquei aqui, eu falei, não vou nem abrir o meu microfone, porque eu sei que a pastora Rose vai abrir e vai cuidar. A gente não precisa fazer nada, é Ele que nos conduz. Sabe o que eu quero dizer para você? Que quando eu não chamo o seu nome, meus filhos percebem, sabia? Ele fala que o nome que eu mais grito na sala é Nayara, e há muito tempo eles não ouvem eu chamar. Porque a gente gritava, vem para cá, Nayara. É você que tem que vir. Sai daí desse lugar que te colocaram, tá? Você já saiu, você já é curada e abençoada. Eita, Deus lindo! Nayara é tão querida, que eu nem fui remar hoje para estar aqui. Terça eu não entro. E você vê, Nayara, o Espírito Santo sabia que você vinha para cá e ele disse assim: vai lá e traz a minha filhinha de volta. Olha que coisa linda! Como é que Deus vai conectando todo mundo? Ô, papai! Coisa Ai, linda! Deus,
Deus lindo. Ei, e o transbordo de hoje você pode aí compartilhar, viu, queridos? Daqui a pouco está subindo, envia para aquele irmão que você tem chamado para perto, que você tem buscado, que você tem procurado, que você não tem mais visto aqui. Envia esse transbordo da mesma forma que o Senhor tirou Nayara do casulo e apagou essas mentiras. Pode fazer com seu irmão também. Então, assim, você pode transmitir esse transbordo. Nayara, já, Nayara, tu sabe que você mora no meu coração, esteja orando para a Nayara estar lá conosco em novembro, está tudo pronto para acontecer, precisa pegar licença no trabalho, estamos orando para isso, porque queremos Nayara no nosso encontro, então já peço à família do Transbordo que esteja intercedendo para que Nayara consiga essa oportunidade de estar vindo para o Rio de Janeiro, para o encontro do Transbordo. Nayara, Deus te abençoe, seja você abençoada, obrigada por você não desistir, obrigada por você estar aqui contando o seu processo. Ontem eu escutei uma frase que eu anotei para que ela ficasse na minha mente, hoje eu quero passar para você. Diz assim: não há processo tão doloroso que o propósito não cure. Então, o teu propósito está te curando nessa manhã, viu? Beijo grande, família! Seja você mais que abençoado. Tome posse na era da sua bênção e Deus continue te abençoando. Eu amo vocês. Obrigada, Lila. Assim que tiver, coloca para a gente subir e a gente se vê. Até amanhã.